Informação, serviço, cultura e entrevistas. Rádio ao vivo. Sete horas com a PAN, 17 graus, continuamos com 17 graus, continua fria a noite, já início de madrugada de terça-feira aqui na região da Paulista. 7 com a PAN, meia-noite e 3 agora em São Paulo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 13 milhões de depressivos. Técnicas inovadoras estão ajudando a reduzir esses números. E sobre elas nós conversamos agora aqui no Rádio ao Vivo. Nosso convidado, o Dr. Cláudio Correia. Dr. Cláudio é neurocirurgião funcional e coordenador do Centro de Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho aqui em São Paulo. Dr. Cláudio, muito boa noite para o senhor. Uma boa noite. Tem surgido, então, novidades, novas técnicas importantes no tratamento da depressão em todo o mundo, doutor Cláudio? Então, você mencionou, talvez a doença, na área da psiquiatria, é a doença mais comum, mais prevalente, ou seja, que tem maior frequência entre todas. E tem um alto grau de invalidez e risco de suicídio muito significativo. Quando se tem um paciente com uma depressão, é claro que nós estamos falando daquela depressão que é uma depressão que não tem uma causa específica conhecida, é muito mais endógena. A pessoa às vezes não está passando por problemas financeiros, não tem problema familiar e se sente desmotivado, ou seja, tem o diagnóstico de depressão. Esses casos, evidentemente, eles são inicialmente tratados com medicamentos, existem vários grupos farmacológicos de antidepressivos, e pode ser dados isoladamente ou em combinação. Alguns casos vão fazer psicoterapia, outros casos vão fazer outros procedimentos, como eletroconvulsoterapia, estimulação magnética cerebral. E agora isso tem mais de 7, 8 anos, em alguns centros no mundo, como no Canadá, Estados Unidos e também na Europa, o procedimento operatório de estimulação, implante de eletrodos em algumas áreas do cérebro, que tem como propósito melhorar aqueles casos que são considerados refratários pelos métodos até então existentes. Esses casos que vão ser objeto de uso de técnica de neuromodulação ou neuroestimulação cerebral. Perfeito. Doutor Cláudio Correia, a depressão, ela pode ser considerada uma doença grave? Bastante grave, você até mencionou, aqui no Brasil, por exemplo, mais ou menos por ano, nós temos cerca de 35 mil suicídios também, se considerarmos a mesma relação de 340 milhões de pessoas afetadas no mundo, e desses 850 mil suicídios por ano. Então, no Brasil, como são 13 milhões que apresentam esse diagnóstico, existe aí potencial de suicídio em 35 mil casos por ano. Portanto, isso evidencia de forma inequívoca a gravidade que é essa doença. Pois é, doutor. Ela é considerada, aliás, o mal do século, né? E tem esses índices sobre os quais nós estamos falando, são índices que a cada dia vão aumentando, né? Daí a grande preocupação em todo mundo com essa doença, com a depressão. Agora, ela, além de motivação diferente para o indivíduo chegar a um estado de depressão, motivações diferentes, existem também graus diferentes de depressão. Isso se agrava com o tempo. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso, para que o ouvinte tenha uma ideia, né, de como ela avança, de como ela progride, doutor. Então, numa conceituação até bastante simples, mas que para o ouvinte vai ser facilitador na compreensão. Sim. Quando nós falamos de um paciente portador de depressão, é claro que aquela pessoa que teve uma perda, essa perda pode ser material e pode ser emocional também, ela fica durante algumas semanas, isso é uma reação normal, vamos considerar, ela fica triste, fica
desmotivada, fica ensimesmada. Isso passa com algumas semanas, há uma reação natural. Quando a pessoa perde um filho, perde um ente querido, ela tem uma reação natural de tristeza, fica deprimida, mas a gente considera isso uma depressão chamada exógena, ou seja, existe um fator muito lógico, muito evidente, e que qualquer pessoa natural, mesmo considerada normal, vai passar por um período depressivo. Agora, existe essa sim, aquela depressão maior que é considerada, é o paciente que teoricamente ele apresenta, entra num quadro intenso de depressão sem uma causa evidente, na maioria das vezes. Esses pacientes sim que são mais difíceis de serem tratados. Essa multiplicidade de métodos terapêuticos que tem, incluindo aí os medicamentos e as outras técnicas que eu citei, que tem por objetivo o tratamento deles. Mas sabe-se que desse conjunto todo de pacientes assim tratados, 20%, ou seja, em cada 10, 2 pacientes vão ser refratários a esses métodos de tratamento. Eu estatisticamente tenho um valor bastante significativo essa frequência da população depressiva que não responde aos métodos convencionais de tratamento. Esses 20% de pacientes refratários aos métodos até então empregados que vão ser objeto, e tem sido publicado isso em várias partes do mundo, do tratamento da neuromodulação, que vão melhorar estatisticamente em cada 2, um deles, ou seja, mais de 50%, 50%, 52%, que é significativo e, portanto, essa melhora desses casos que são refratários aos métodos mais conhecidos até o presente. Perfeito. Agora, doutor Cláudio Correia, sei que no Hospital 9 de Julho, nesse dia 10, haverá um evento importante, reunindo aí renomados profissionais da área da psiquiatria, neurocirurgia, em torno dessas técnicas, de estimulação cerebral para a depressão. Sei que o senhor é o coordenador dessa importante jornada e gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito, além das apresentações de cada um desses especialistas, desses nomes aos quais me referi. Haverá também um grande debate sobre essas técnicas, sobre essas novas técnicas e em que posição nós, aqui no Brasil, nos situamos em relação a essas técnicas modernas, doutor. Perfeito. Bom, primeiro, o evento que vai acontecer amanhã no Hospital 9 de Julho, no anfiteatro do Hospital 9 de Julho, começa às 13 horas e é durante toda a tarde, termina às 18, e ele é direcionado, não exclusivamente, mas principalmente para psiquiatras, os profissionais da área da saúde mental. Sim. Principalmente psiquiatras e psicólogos, mas também para neurocirurgiões, neurologistas e clínicos gerais que trabalham nos seus consultórios com pacientes que apresentam também, não como primário, mas como comorbidade, às vezes a depressão em alguma fase da evolução desses pacientes. Bom, de fato nós teremos ali um seleto grupo de profissionais, experts, no tratamento da depressão, tanto no sentido do tratamento, do diagnóstico e do tratamento medicamentoso, mas também da eletroconvulsoterapia, um dos mais importantes profissionais no Brasil, que é o Dr. José Del Porto, que ele chefia um ambulatório de depressão refratária na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ele vai abordar essa parte da eletroconvulsoterapia. Depois nós teremos da Universidade de Harvard, o Dr. Felipe Fregni, que tem uma das maiores experiências também no mundo com a estimulação magnética cerebral. Ele virá para essa conferência e vai brindar aos participantes a sua experiência pessoal e aquilo que no mundo hoje tem de resultados a respeito da estimulação magnética, que é um método de estimulação absolutamente não invasivo, ou seja, apenas uma bobina de magneto que chega próximo do crânio do paciente, não precisa fazer nenhuma intervenção que seja considerada invasiva para isso. Depois nós teremos o Dr. Edson José Amâncio, daqueles casos, que é um neurocirurgião funcional também, que daqueles casos que foram refratários, quais são dentro do cérebro os alvos escolhidos que quando estimulados, vão trazer aquele resultado de 52% de melhora
daqueles casos chamados de refratários. Posteriormente, nós teremos um físico que vai mostrar como se faz o planejamento de uma cirurgia para implantar esses eletrodos que ficam conectados a um marca-passo. Do mesmo jeito que tem um marca-passo para o coração, Sim. nós temos um marca-passo para o cérebro. E esses eletrodos, então, nos alvos já pré-determinados e acessados, eles têm esses eletrodos conectados a um gerador, a uma bateria, que é o chamado marca-passo, que vai gerar os estímulos para fazer o controle desse sintoma do paciente, ou seja, a depressão. E por fim, eu vou mostrar um vídeo de um procedimento desse real, em que se faz o implante do eletrodo. A última apresentação da tarde. Ou seja, nós estaremos abordando no sentido mais completo que tem todo o tratamento da depressão, dos casos, dos mais simples aos casos considerados refratários. Ali será abordado por experts que têm noção absolutamente, são convidados muitas vezes fora do Brasil, e esse aqui nós temos um colega que vem de fora para nos brindar também com as suas informações. Perfeito. O Hospital 9 de Julho, evidentemente, tem aí uma grande equipe, né, de profissionais, de neurocirurgiões, uma equipe multidisciplinar, e também está equipado, né? Portanto, não só fisicamente, mas também com novas tecnologias de última geração para atender esses casos de alta complexidade. Correto, doutor? Porque é uma referência ao Hospital 9 de Julho, né? Exatamente. Nessa área foi bom porque, às vezes a gente fala assim, eu sou o coordenador do Centro de Neurocirurgia Funcional. Sim. A princípio, isso aí o que quer dizer, né? Então, é uma área da neurocirurgia específica para o tratamento de algumas tumores do sistema nervoso central, uma das áreas, bastante ativa a área do tratamento dos movimentos involuntários, aqueles tremores que aparecem na doença de Parkinson, em outros diagnósticos como distonias, na espasticidade, que são aqueles pacientes às vezes lesados que ficaram com contraturas da musculatura que não são possíveis de serem melhoradas com medicamentos. Então tem procedimentos intervencionistas que vão trazer resultados favoráveis a esses pacientes. Sim. E também a cirurgia chamada psiquiátrica. Sim. Que se no passado ela foi apresentou resultados bastante controversos porque se fazia lesões, né, e essas lesões, por terem sido feitas muitas vezes, elas são absolutamente irreversíveis. Hoje não. Hoje você coloca um determinado eletrodo, estimula uma determinada área que os neurofisiologistas concluíram que ela sendo estimulada vai trazer benefícios ao paciente, e é isso que se faz. É uma cirurgia absolutamente reversível e com uma probabilidade de complicações no ato operatório em torno de 2%. Trata-se da neuroestimulação cerebral profunda, a ela que o senhor se referia, doutor? Exatamente. Ela é a chamada ou neuromodulação ou neuroestimulação cerebral profunda, porque nós estamos falando de um sistema de estimulação dentro do cérebro, dentro do encéfalo. Então pode ser chamada de neuroestimulação cerebral profunda, exatamente isso. Perfeito. Doutor Cláudio, para encerrarmos, a depressão, hoje pode-se chegar à conclusão de que a depressão tem cura ou simplesmente são tratamentos que aliviam, que atenuam as consequências? Bom, hoje nós podemos dizer que com todo o arsenal terapêutico, incluindo aí a neuromodulação, nós conseguimos melhorar daqueles casos que eram considerados impossíveis de serem tratados e melhorados. Desse conjunto de pacientes, metade deles são hoje tratados de forma significativa através da neuromodulação. E são esses os resultados, isso não são resultados imediatistas, eles já são frutos de acompanhamento por vários anos, de grupos como da Universidade de Toronto e vários grupos americanos e europeus, conforme eu havia dito, que evidenciam a seriedade dos resultados e que é um método que veio para ficar. E o mais importante, como eu disse, um método ele não é lesivo.
Ele, embora precisa fazer uma pequena abertura para implante dos eletrodos, ele é um método reversível e tem uma baixa probabilidade de trazer algum grau de complicação ao paciente. Lembrando que essa é uma enfermidade gravíssima, então se nós conseguirmos daqueles casos refratários melhorar a metade deles, eu acho que foi um grande avanço. Claro que outros avanços, a medicina é uma ciência de verdades transitórias e outros métodos virão no futuro que vão compensar ainda mais o resultado do tratamento desses pacientes que são considerados de difícil tratamento. Perfeito. Doutor Cláudio Correia, existe um site que o Hospital 9 de Julho costuma disponibilizar para informações de uma maneira geral? É fácil, é www.centrodedor tudo emendado.com.br www.centrodedor.com.br. Tá certo. Conversei aqui no rádio ao vivo com o Dr. Cláudio Correia, neurocirurgião funcional, coordenador do Centro de Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Falamos um pouco mais sobre a depressão, esta doença que é uma doença grave que atinge tanta gente, milhões e milhões de pessoas no mundo e que leva a milhares de suicídios no mundo. Só aqui no Brasil, atingindo cerca de 13 milhões de pessoas, né, que são consideradas depressivas pelos números, pelas últimas estatísticas, e falando, sobretudo, sobre algumas conquistas importantíssimas, às quais nós já chegamos, e outras que virão. As perspectivas são felizmente boas, quer dizer, são grandes vitórias já alcançadas e outras perspectivas de novas vitórias importantes. Felizmente as notícias são essas, né, doutor Cláudio? Exatamente. Muito obrigado ao senhor pela atenção e uma boa noite, doutor Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa